primeiro termo desse grupo é o DAF, Delivered at Frontier. Este incotermo obriga o vendedor a colocar os produtos negociados à disposição do comprador, no ponto designado da fronteira, antes da alfândega do país adjacente. Essa mercadoria precisa estar desembaraçada na exportação, com todos os trâmites burocráticos e administrativos já cumpridos, além de todas as despesas até aquele ponto já pagas. A partir da entrega no ponto de fronteira designado, as despesas e os riscos dali por diante, o descarregamento final será por conta do comprador. O segundo termo do grupo D é o DES, Delivery ex Ship. Este incotermo determina que o vendedor transfere o risco e o custo da operação no momento em que os bens são disponibilizados ao exportador, a bordo do navio, não desembaçados e não descarregados, no porto de destino designado. O ponto principal desta transferência é a atracação do navio naquele porto. Depois da atração, o custo de descarregamento e outras despesas correlatas correrão por conta do comprador. Então, dando continuidade aos incoterms do grupo D, vamos falar do DAP, que é o Delivered at Place, ou seja, entregue no local de destino nomeado. O vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando coloca a mercadoria à disposição do comprador, na data ou dentro do período acordado, no local de destino indicado que não seja um terminal, pronta para ser descarregada do veículo transportador e não desembaraçada para importação. Para finalizar, o DDP, Delivers Dutch Paid, entregue direitos pagos, local de destino designado. O vendedor entrega a mercadoria ao comprador desembaraçada para a importação, no local de destino designado. É um incotermo que estabelece um maior grau de compromisso para o vendedor, na medida em que o mesmo assume todos os riscos e custos relativos ao transporte e entrega da mercadoria no local de destino designado. Não deve ser utilizado quando o vendedor não está apto a obter, direto ou indiretamente, os documentos necessários à importação da mercadoria. Embora esse termo passe a ser utilizado para qualquer meio de transporte, deve-se observar que é necessário a utilização dos termos DES e DEC nos casos em que a entrega é feita no porto de destino, a bordo do navio ou cais. Bom, vou abordar agora 3 outros incotermos da classe D, da classe Delivered. São eles DEC, DDU e o DAT. Esses dois primeiros, DEC e DDU, fazem referência aos incoterms de 2000. Não significa, porém, que eles não podem ser utilizados no contrato. Podem, desde que seja especificado que fazem parte dos incoterms 2000. O DEC, apesar de ter caído em desuso nos últimos tempos, ele é um incoterm que faz referência ao momento em que o navio atraca no porto. Significa Delivered ex Quay. Quay significa cais. Então, as responsabilidades pela mercadoria passam do exportador para o importador a partir do momento que a mercadoria é descarregada no cais. Antes disso, todo o processo de desembaraço, transporte, devendo o exportador arcar com os custos e com o risco, com o seguro, são, como eu já falei, de responsabilidade do exportador. Devendo, portanto, o importador, a partir do momento que receber a mercadoria no porto de destino, arcar com os custos de desembaraço e também com o transporte da mesma até o local desejado. Uma característica peculiar do DEC é que ele só pode ser utilizado para o modal marítimo, como o próprio nome já diz, entregue no cais, só pode ser utilizado pelo transporte marítimo. O DDU, por sua vez, ele já é mais abrangente, ele não é específico de um modal apenas, ele pode ser utilizado por todos os demais modais. Uma característica que diferencia o DDU do DEC é que a mercadoria ela deve ser entregue no ponto de destino combinado,
não necessariamente num porto marítimo. Pode ser um terminal aéreo, um aeroporto, um terminal terrestre, um terminal fluvial, um porto fluvial e assim por diante. Porém, com a ressalva de que o desembarque da mercadoria é por conta do importador. O exportador não deve arcar com os custos do desembarque da mercadoria. Tirando esses detalhes, os dois são basicamente a mesma, referem-se às mesmas responsabilidades. O exportador arca com o desembaraço da mercadoria no porto de destino, no porto de origem, perdão, com os custos do transporte, devendo arcar também com o seguro, ou seja, com os riscos desse transporte. Por fim, vou abordar o DAT. O DAT ele já é um incoterm relacionado na nova formulação de 2010. Significa Delivered at Terminal. Ele é basicamente a mesma coisa que o DDU, né? Só que nesse caso o exportador ele arca assim com os custos do desembarque, né? As características são as mesmas: desembaraço no porto de origem, transporte, incluindo o frete e o seguro, é por conta do exportador, né? Então, a única diferença é que o DAT agora é mais moderno, mais recente, e o DEC e o DDU são mais antigos, de 2000, e o DAT de 2010. Porém, ambos podem ser utilizados desde que seja especificado, no caso dos mais antigos, da onde que eles vêm, né? Se dos Incoterms 2000 ou anteriores a eles, por exemplo. Bom, como abordado anteriormente, vale a pena ressaltar que houve uma nova formulação em 2010. Então, os incoterms utilizados em 2000 foram reformulados, alguns retirados da lista e outros acrescentados, modificados em 2010. Porém, é interessante notar que ambas as formulações, tanto de 2000 quanto de 2010, podem ser utilizadas no contrato, desde que seja especificado qual o ano base utilizado. Se de 2000, deve ser especificado que o incoterm acordado refere-se à formulação de 2000, 2010 e assim por diante. Mas ambos as formulações podem ser utilizadas, até mesmo formulações anteriores. Para critério de informação, os incoterms mais atualizados da classe D são DAT, DAP e o DDP. Outros incoterms diferentes desses são de formulações anteriores.